Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares mais uma vez aqui na área e hoje nós vamos para a nossa última aula da saga de revisão de Química para a prova do Enem. Quero fechar com vocês essa nossa saga com um tema relativamente light, tranquilo, mas que está aparecendo no Enem e tem as suas aplicações. É uma temática simples, mas é importante da gente trabalhar, que é o calor nas mudanças de estado físico. Antes de mais nada, meu querido aluno, se você assistiu, se você acompanhou essa saga, se você gostou, não esquece de deixar um like, deixa aqui nos comentários também, eu quero saber o que vocês acharam dessa produção intensa de vídeos que nós tivemos ao longo dessa semana aí de preparação para a prova do Enem. Vou adorar ouvir os comentários de vocês, responder, conversar com a galera. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam desse material, beleza? Galera, vamos aqui comigo então. 3 estados físicos da matéria, vamos primeiro ver o conteúdo seco e aí eu vou falar para vocês as aplicações. Quando uma substância ela passa do estado sólido para o líquido, ela precisa absorver calor. Quando ela passa do líquido para o gasoso, ela precisa absorver calor. Isso acontece porque, à medida que você vai caminhando para o estado gasoso ele é o estado físico da matéria mais energético, ele é o estado físico de maior entropia. As moléculas estão mais desorganizadas. Então, à medida que você caminha para o estado gasoso, ocorre o recebimento de calor, o ganho de energia. Então, uma pedra de gelo para derreter, ela tem que receber calor. Então, você dá calor para o gelo derrete. A água, para evaporar, para ferver, enfim, ela absorve calor e vai para o estado gasoso. A volta, gente, é verdadeira. Quando uma substância no estado gasoso volta para o estado líquido, ela vai perder calor. Ela precisa perder calor para voltar a ser líquido. E quando ela vai do líquido para o sólido, ela tem que perder calor. Então, exemplos aqui, ó. A água dos rios e oceanos recebe a radiação solar, recebeu calor, evaporou, chega nas camadas mais altas da atmosfera, onde ali é mais frio, ó, o vapor perde calor e volta para o estado líquido na forma de chuva, tá? Se eu pego um líquido, coloco ele no congelador, ele perde calor, volta então para o estado sólido. Nós temos uma aplicação aqui, gente, bem interessante, disso que eu estou falando para vocês, que como eu falei é relativamente simples, que é a passagem do líquido para o estado gasoso ocorre com absorção de calor. E isso acontece, isso é um mecanismo que o nosso corpo usa para regular a nossa temperatura. Quando você está fazendo uma atividade física ali intensa, você começa a suar. Por quê? Quando você faz uma atividade física, o teu corpo fica mais quente, a tua temperatura corporal tenderia a se elevar. Só que elevar a temperatura corporal demais é sinônimo de morte, porque a pessoa iria morrer, ela tem que manter ali uma temperatura controlada. E aí o teu organismo libera esse suor na superfície da pele. O que vai acontecer, gente? A água, o suor, é basicamente feito de água e alguns minerais, alguns sais minerais, aquele suor ele vai absorver o calor do teu corpo para evaporar. Ó, ele vai absorver o calor do teu corpo, esse calor vem do teu corpo, ele absorve esse calor e evapora. Com isso, ele vai pegar aquele calor que o teu corpo está gerando e vai levar embora com ele quando evaporar. E aí você mantém a temperatura corporal ali numa zona mais ou menos constante. É interessante a gente observar também, a título de curiosidade, que o nosso suor é salgado, né? Ai, professor, né? É horrível. Eu sei que ninguém vai provar suor por consciência, talvez até sim, né? Mas assim, em algum momento uma gota de suor caiu nos seus lábios, na sua língua e você sentiu o sabor salgado. Isso acontece porque o suor tem sais minerais. E é importante que ele tenha esses sais minerais, galera, porque se fosse só água, você precisaria de muito mais líquido para manter a temperatura corporal constante. Lembra na aula de propriedades coligativas que eu falei para vocês que a água pura ela evapora mais do que a água salgada. Então, como o suor é salgado, ele evapora menos. Então, ele tem ali uma capacidade de receber mais calor para poder evaporar. Dessa forma, a pessoa quando sua, o suor sendo salgado, ela não desidrata tanto
quanto desidrataria se o suor não tivesse sais minerais. Ó, um outro detalhe importante que eu acho que essa provavelmente você não sabia e está aprendendo aqui nessas relações, nessas conexões que eu estou fazendo com vocês de assuntos relacionados ao aspecto prático, tá? Preciso falar para vocês também de uma aplicabilidade bem interessante, que é a questão de quando você sai de uma piscina e você sente um vento bater em você, você tem uma sensação de frio, já observaram? Se saiu ali da piscina, você está todo molhado, bate um vento, você tem uma sensação de frio. Por quê? Quando o vento bate, ele vai fazer com que aquela água evapore. Só que a água, para evaporar, ela precisa ganhar calor. E ela vai ganhar calor de quem? De quem ela está em contato, do teu corpo. Então, quando você sai molhado numa piscina e tem aquela sensação de frio, essa sensação de frio se dá porque a água está evaporando e ela está levando o calor do teu corpo. Teu corpo, quando perde calor, tem uma sensação de frio. A água é uma substância que ela demora um certo tempo para evaporar. Mas nós podemos tomar como exemplo um líquido que evapora muito rápido, que é a acetona. Você pode fazer a experiência de colocar um pouquinho de acetona na sua mão e soprar. Você vai perceber que a tua mão vai ficar super gelada, você vai ter uma sensação de frio muito intensa. Isso acontece porque, como a acetona é um líquido muito volátil, quando você coloca ela na sua mão e sopra para acelerar ainda mais o processo de evaporação, ela vai evaporar, vai absorver calor e esse calor vai ser retirado ali da sua mão. Vai ter uma perda instantânea de calor que vai deixar a tua mão bem fria. Então, quanto mais volátil for o líquido, mais ele gera a sensação de frio na nossa pele quando ele evapora. É interessante a gente colocar também, gente, os vasilhames de barro. Muitos locais do nosso país não têm energia elétrica para manter, por exemplo, a água refrigerada, e é muito comum nesses locais utilizarem-se vasilhames de barro para armazenar a água. Obviamente que o vasilhame de barro não vai deixar água gelada como na geladeira, mas ele vai deixar a água fresquinha, com uma temperatura um pouquinho abaixo da temperatura ambiente. Isso acontece porque o barro ele é um material poroso e ele permite um pouco, vamos dizer assim, que essa água penetre nesse barro e deixe esse barro umedecido. Quando vem o calor do lado externo para aquecer aquele recipiente, esse calor, ao invés de aquecer o frasco, ele é usado para fazer a água evaporar. Aquela água que penetrou no barro, ela evapora e leva esse calor embora, mantendo a água interna um pouco mais fria. É por isso que em locais onde faz muito calor, é o caso aqui de Manaus, é ecologicamente interessante que você use telhas de barro na tua casa, enfim. A telha de barro ela mantém uma temperatura muito agradável por causa dessa propriedade, dessa característica que o barro tem de ser um material poroso. Perceberam? Ó, um assunto simples, um conteúdo extremamente simples que eu abordei aqui com vocês, mas ó, trazendo exemplos do cotidiano, situações do dia a dia que podem estar na tua prova do Enem. Inclusive, antes da gente finalizar aqui a nossa aula, eu quero desejar para você, meu querido aluno, uma excelente prova do Enem. Vá lá nesse segundo dia, arrebente. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu vou estar torcendo muito por vocês. Depois venham aqui comigo nos contar nos comentários como é que foi a prova, ou manda para mim lá no Instagram, no direct, Professor Diego Fares, tudo junto. Já me segue por lá também. A gente vai estar conversando lá depois sobre a prova, enfim, falando sobre muitas coisas boas, beleza? Então, galera, fica aqui o meu muito obrigado pela participação de todos vocês. Se você quiser assistir um videozinho agora ainda, ó, referente a essa temática, vou deixar um card aqui no final para vocês assistirem. Eu vou ficando por aqui, gente, e vejo vocês em breve para uma próxima aventura, um próximo vídeo aqui do canal, enfim, o que houver. Mas, ó, não desista do seu sonho. Vai dar tudo certo. Você vai conseguir chegar lá. Basta não desistir. Um grande abraço a todos e até a próxima. Bom Enem, galera! Valeu!